Olá, pessoal. Vamos para a segunda aula sobre introdução aos fundamentos do mercado de câmbio, também conhecido popularmente como mercado de Forex. Disclaimer legal. Ao usar as informações e opiniões contidas aqui, você concorda que este é um material de cunho exclusivamente educacional e não será o responsável por perdas ou danos resultantes das suas atitudes nos mercados. Não negocie com dinheiro que você não pode perder. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia de negociação não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Os conceitos de spread, markup, pips e pontos, ok? Spread é a diferença entre o melhor preço de venda, que vai estar descrito na sua plataforma como bid, e o melhor preço de compra, que vai estar descrito na sua plataforma como ask. O markup é o valor em pips inserido entre o preço de venda e o preço de compra pelo broker. Mais para frente a gente vai ver esse conceito de como o broker, como a corretora ganha, né? Quando ela coloca um markup, né, que é uma quantidade de pips em cima desse spread, que é a diferença real do mercado ICN, do mercado True ICN, né? E como eu expliquei na aula anterior, é um mercado que só opera os bancos e as grandes instituições. O PIP é o valor referente à quarta casa decimal na leitura do preço. Okay? Ponto ou o pipete é o valor referente à quinta casa decimal na leitura do preço. Nesse exemplo, a gente tem o EURUSD a 1.4505, ele oscilou até 1.4503. Então a gente tem uma oscilação de 0.0002. Isso são 2 pips ou 20 pontos. Agora vamos para outro conceito, o conceito dos tipos de operação. Operadores de curto prazo, short term, né? Os day traders, a entrada e a saída ela deve ser feita entre 24 a 48 horas para o mercado de câmbio, ok? Porque, mas pô, um day trader não é 2 horas, 1 hora. Não, isso aí é um scalper. Um day trader, por que 48 horas? Porque você tem os mercados asiáticos abrindo, como foi explicado no vídeo anterior, às 19 horas do domingo para a gente aqui, né? Então, o mercado ele abre 12 horas à frente do nosso mercado, né? Então, a gente considera 48 horas, até 48 horas de operação aberta uma operação day trader, né? Os long term positions, que são os traders de longo prazo, ela permanece de 48 horas a uma semana em posições abertas. Aí você tem os swing traders, né? Positions que são posições uma semana ou mais, né? Operar no curto prazo é muito mais complexo do que as outras modalidades, causando problemas na sua operação devido ao emocional envolvido e outros fatores. Quanto mais tempo na frente da tela, maior a probabilidade da interferência na operação. Operar no longo prazo é muito melhor, devido a consumir menos tempo e a liberar os operadores para outras tarefas diárias, né? E aí a gente tem os conceitos dos tipos de ordem, né? Uma ordem a mercado é uma entrada imediata de compra ou venda. Uma ordem limit é quando a entrada do preço, quando o preço atingir o ponto de entrada determinado, né? Conforme o exemplo acima. Uma ordem stop, né? É quando a entrada ultrapassar o preço do valor determinado. Então, as posições elas estão demonstradas, né, na tela para vocês. Os conceitos de oferta e demanda, né? A análise fundamental e técnica elas são duas disciplinas necessárias ao operador de mercado de câmbio, né? A análise fundamental ela é o estudo de tudo o que está acontecendo no mundo, como notícias, discursos e políticas econômicas, também macroeconomia, né?
A análise técnica, ela é o estudo do que está acontecendo no gráfico. Ambas constituem a base de oferta e demanda. Sem elas não tem êxito, não se tem êxito no mercado. Um exemplo, os operadores profissionais em condições normais, eles procuram oportunidades entre notícias da taxa de juros. Em uma operação de carry trade, que é a maior taxa de juros pela menor, com a DJPY entramos vendido em yen, né, com stop de 0,5% e comprados em AUD com um alvo de 5,5%. Então a gente ganha o diferencial dessa operação, que é os 5%. Mais para frente vocês terão exemplos do que é um carry trade, como os bancos se posicionam, né, para fazer essas movimentações, né. Nós temos também como buscar essas informações e ter ideia dos mapas de calor e outras informações para buscar o que os grandes bancos estão vendo no mercado. Os fatores econômicos, eles alteram a relação de longo prazo, né, ao longo do tempo. As moedas elas têm taxas de juros diferentes, então isso faz com que países tenham mais interesse do que outros determinados países que não têm uma taxa de juros tão atrativa assim. Via de regra, a moeda com maior taxa de juros terá um momentum mais forte, ao menos que um evento como a inflação seja anunciado. Então você tem esse contraponto, né? Conceito de swap e dados econômicos importantes. O que é o swap? Swap é a taxa de juros que se paga ou se recebe dependendo do par que se tem a operação aberta em overnight, né? Overnight, né, trazendo para o português, é a virada de noite, quando você passa mais de 24 horas com uma posição aberta. E aí você tem os dados econômicos importantes, como balança comercial, né, que é o trade balance, né? Então a balança comercial é o que move o mercado de Forex também. PIB, o IPC, que é o Consumer Price Index, que é o índice de preços ao consumidor, né? No caso aqui no Brasil a gente tem o IPCA, né, o índice de preço ao consumidor amplo, né? O IPP, que é o Producer Price Index, o NFP, que é o Non-Farm Payroll, que é o famoso payroll, que todo mundo fala, não sei o que do payroll, que é a folha, nada mais é do que a folha de pagamento do cidadão americano, né? Que é o mapa de calor do dólar, né? Os retail sales e os discursos, que são os speeches do FONC e do Fed. O especialista em Forex. O especialista em Forex é o profissional que domina a arte de usar as informações e os movimentos do preço em divisas interbancárias para obter lucro. Okay? Utilizando as ferramentas de análise gráfica para obter o edge, que é a vantagem, né, sobre as movimentações de preço. Executamos a entrada, projetamos um alvo e gerenciamos a posição entre os níveis de stop e profit. Okay? Trabalhando sempre em conjunto com sinais de price action e as tendências de mercado para identificar os níveis de suporte e resistência mais importantes. Todas as ferramentas combinadas criam a nossa vantagem, que é o nosso edge. E esse foi a aula, né, de conceito e fundamento sobre mercado. Então você tem que, de 8 a 10 horas focadas para aprender, você está à frente de 95% da população. E você será um campeão em pouco tempo, desde que você mantiver esse foco. Okay? Grande abraço, se vê na próxima.